Olá, ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora. Nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Eu apresento a partir de agora os convidados desta edição. Também com a gente, Dr. Sérgio Madeira, médico, diretor técnico do Instituto Ética Saúde. Seja bem-vindo, Dr. Sérgio. Bom dia, muito obrigado, Mauro e demais companheiros da mesa. Vamos lá ao nosso primeiro tema do programa de hoje, que trata do seguinte: fontes que acompanham o caso da possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal dizem que o ministro Celso de Mello ficou incrédulo com o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril e que sua tendência, hoje ou até amanhã, diz o ministro Celso de Mello, é de atender ao pedido do ex-ministro Sérgio Moro e levantar o sigilo da íntegra do vídeo em nome do interesse público. Segundo a apuração do jornal Estado de São Paulo, a reunião foi marcada por palavrões, briga de ministros, críticas ao STF, anúncio de distribuição de cargos ao Centrão e ameaça de demissão generalizada a quem não adotasse a defesa das pautas do governo. Ô, Sérgio Madeira, e se essas informações paralelas presentes na reunião surgirem, como destacou o procurador Mário Sérgio, isso não terá a ver, essas informações não terão a ver com o objeto principal, que é o que está sendo investigado, a possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O que fazer com essas informações paralelas? Que tipo de capítulo será aberto a partir daí? Bom, eu estou aqui numa condição inclusive no ambiente eletrônico, estou espremido aqui entre dois especialistas do direito, não é? Então, como médico, eu só posso dizer que... Doutor Sérgio, como médico, temos remédio, não? Então, acho que a política brasileira está às portas da UTI, se é que está na UTI. E pela falta de contenção usual em ambiente público do dia a dia, por exemplo, na porta do palácio, em aeroporto, aeroporto não, porque aparentemente estão viajando, mas pode conter algumas indiscrições, deve conter indiscrições que pode remeter a outros inquéritos e tal, mas eu imagino que há que se concentrar naquele processo, mas acho que é importante que no processo se avalie o todo, não é? Para ver o contexto das afirmações. Mas, sem dúvida, poderão ter outros dobramentos que sejam transformados em inquéritos, eu não tenho condição de avaliar isso, mas, com certeza, se houver divulgação para o público, podem surgir saias justas em outras áreas, né? E que alguém se sentindo prejudicado, ou um setor, né? Vamos supor que tem um comentário sobre China outra vez, né? Como em algum lugar eu vi. Pode ser que tenhamos desdobramentos, mas acredito que, no mínimo, para este processo, deve ser avaliado o total da reunião, né? Muito bem, você acompanha esta edição do programa Gente que Fala. Hoje, a edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O segundo tema desta edição de hoje trata do seguinte: o Supremo Tribunal Federal mudou a estratégia na análise de decisões potencialmente sensíveis ao presidente Jair Bolsonaro em meio à pandemia. Incluiu na pauta de ontem o julgamento da medida provisória que criou um salvo-conduto a gestores públicos, o que inclui o próprio chefe do Executivo, por eventuais irregularidades nos atos relacionados à Covid-19.
em vez de decidir sozinho, o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, encaminhou ao plenário o pedido para suspender a medida. E a sessão de ontem foi suspensa após o voto do relator, que foi contra a medida provisória. Agora, doutor Sérgio Madeira, a questão, vamos para o mérito aqui, a questão do julgamento que está havendo lá, que é a medida provisória que cria essa espécie de salvo-conduto aos gestores públicos, inclusive o próprio presidente Bolsonaro, por eventuais irregularidades em atos relacionados à Covid-19. Principalmente agora que temos aí a liberação do uso de cloroquina, hidroxicloroquina, para todos os pacientes, inclusive aqueles com sintomas leves. Qualquer problema relacionado a erros, essa MP isenta a pessoa do problema, né? Como é que o senhor avalia? Bom, essa é uma situação bastante nova e neste caso, acho que até estaria fora da medida provisória, porque eu acho que eu remeteria essa questão para o exercício ilegal da medicina. Afinal, nem o presidente, nem o seu ministro são médicos em condições de orientar qualquer uso de antitérmico ou não, embora seja mais grave do que um antitérmico essa questão, porque a citada droga, ela pode e é usada, deve ser usada sob indicação médica estrita, uma vez que ela tem riscos inerentes por exemplo, de arritmia cardíaca, além de outras complicações. Então, você usar isso num ambiente controlado para um grupo digamos que a incidência de artrite reumatoide no Brasil seja de 0,1% da população. Aí usar isso em milhões de pessoas de forma pandêmica, né, a probabilidade de você ter riscos é bastante grande. No caso específico, quem que recomendou isso são profissionais que nem médicos são. Não é? Agora, se fossem nós temos outras situações que é na gestão de compras públicas para atender a própria pandemia. Né? Então, é sempre uma situação difícil, porque você imagina um secretário de Estado, e de repente ele está assinando um compra-se ou pague-se de uma coisa que uma estrutura mais ou menos, uma escadinha para baixo, mais ou menos longa, de alguém que falou, não, está tudo de acordo, compre-se. Não é? Isso a gente tem visto acontecer com respiradores, máscaras, seja por questão de qualidade e preço. Então, é uma situação atípica, não é? E que tem que ser vista com responsabilidade. Agora, salvo-conduto e tal, são medidas gerais que são necessárias às vezes, mas tem que ser usado com responsabilidade, consciência, com consciência, né? Está pressuposto coisas que o direito nem outras ciências conseguem controlar, que é a boa-fé, não é? Doutor Sérgio Madeira, por que, na sua avaliação, esse episódio da cloroquina ganhou ares ideológicos? Essa espécie de guerra fria ou até guerra histérica, né, nas redes sociais que a gente tem observado? Bom, Mauro, por que exatamente eu tenho dificuldade como profissional de uma visão de saúde, né? A gente nunca tem uma causa só para um problema, é um conjunto, né? As doenças são multifatoriais, é um conjunto da questão socioeconômica, da alimentação, da família e tal. Por que essa situação se transformou? Bom, em parte, em polêmica, em parte porque há uma ansiedade de todos nós, da população, do país, do planeta, né, de encontrar uma resposta boa. Há quase 60 dias, a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, nossa, que bom,
porque é uma droga já conhecida, que tem, apesar de provocar arritmia, ela tem um uso com segurança sob condições de controle. Então, na minha experiência, quando você vai falar com uma pessoa que tem problemas, ela retém, numa primeira conversa, aquilo que ela quer ouvir, não é? Então, a população queria ouvir uma coisa boa. Então, alguém usou essa questão, né? Quer dizer, o primeiro foi o Trump, um cientista lá de Marsella, depois o Trump, e depois, imagina que a gente ia ficar atrás. Né? Então, se tivesse uma droga dessa que o cara tomava e fosse igual um preservativo, dá para sair pela rua, isso atende o meu projeto político. Não é? E aí o outro... quer dizer, os opositores caíram matando, até porque, do ponto de vista de ciência, está completamente errada essa opção. Eu fiz essa pergunta, doutor Sérgio Madeira, porque a gente fica se perguntando, nós leigos, onde é que está escrito, onde é que está dito, quem é que afirmou que a cloroquina serve para a Covid-19, um remédio que serve para malária, que serve para lúpus, que serve para outras coisas, e de repente, não, ela serve para a Covid-19. Ontem o ex-ministro Mandetta disse numa entrevista à Globo News de um possível decreto que o presidente Bolsonaro iria assinar para mudar a bula da cloroquina, dizendo que o remédio serve para a Covid-19. Quer dizer, alterar uma bula por um decreto presidencial? Bom, eu não consigo enxergar essa capacidade, a menos que a Terra seja plana. Aí, se a Terra for plana, talvez o horizonte você consegue dominar, não é? Seria a última aberração mudar a bula por um decreto político-administrativo. Não tem essa possibilidade. Não é? Nós estamos... se alguém acha que nós não estamos tendo uma visão científica da epidemia, é claro que sim, mas se chegarmos a isso, então será o fim. Né? Podemos fechar a Anvisa, né? E no plano internacional, as outras agências todas de controle de segurança de medicamentos. Né? A discussão do uso da cloroquina surgiu a partir de algum trabalho que foi publicado na China, que alguém experimentou lá. Sabe-se lá por quê? Não sei exatamente. Posteriormente, um microbiologista, um médico que lida com bichinhos pequenos em Marsella, também se investiu de segurança, um teste que ele fez com 24 pessoas e saiu ao mundo. Teve até, ele participava de um comitê de experts do governo francês, e a hora que essa questão ficou patente que não ia muito para frente, ele até foi excluído do alto comitê de sábios franceses, que davam apoio lá, mas a polêmica continuou, foi para os Estados Unidos, e alguém aqui no Brasil, né, pegou essa questão. Sim. Né? A origem é de um trabalho da China, posto na mídia por um francês, e daí para frente. Mas nessas últimas semanas e nas próximas, vão chover demonstrações, infelizmente, não é? De que a cloroquina não tem nenhum efeito de mudar a evolução dos pacientes de Covid. Ainda que eu gostaria que essa questão fosse ao contrário, porque a droga é barata, ela existe, então descobrir com uma droga já existente seria o sonho, né? Porque a vacina, no uso das populações, deve, no Brasil, se tudo der certo, demorar 18 meses ou 24 meses ainda. Os auditores da Vigilância Sanitária apreenderam 12.135 testes rápidos
para a detecção da Covid-19 em uma farmácia do Distrito Federal. Conforme uma denúncia anônima, a drogaria vendia cada caixa de testes rápidos por R$ 3.500, o que é proibido pela legislação. Recentemente, a resolução número 377 de 2020 da Anvisa autorizou que as drogarias realizassem o teste por meio do profissional habilitado, que é o farmacêutico. Mas elas não podem comercializar para pessoas físicas ou empresas. O que te parece isso, doutor Sérgio Madeira? Aliás, isso veio de uma denúncia anônima. Se isso estiver acontecendo aí pelo Brasil afora, a dificuldade de fiscalização é tamanha, hein? Essa situação era até previsível que viesse a acontecer, né? Acho que não demorou nem uma semana para a disponibilização dos testes em farmácia para a gente ver esse resultado. Os testes de farmácias disponíveis para farmácia são aqueles, o autoteste, onde uma senhora compra um teste de urina e coloca a urina num dispositivozinho de plástico, coloca um reagente, desenvolve uma reação e dá lá se a pessoa está grávida ou não. Isso aí é uma coisa, né? Ou então os testes de dosagem de açúcar no sangue, que uma gotinha e tal. Entretanto, os testes do COVID, o chamado teste rápido, é uma plaquinha de plástico onde você tem que pôr o sangue com os reagentes e ela vai desenvolver, depois de 15 minutos ou 20 minutos, uma reação que me dá uma avaliação. Se aquele indivíduo respondeu bem, responde, já teve um conhecimento, o corpo dele já reconheceu um vírus específico ou não. Muito bem. Para que eu chegue a este resultado, eu tenho, na epidemia do Covid, uma série de cuidados. Não é um teste do qual se tem uma experiência de mais de 20 anos, como os de açúcar e os de gravidez, é uma coisa nova, e a Anvisa, muito corretamente, aprovou esses testes em farmácia para serem executados por um profissional na farmácia, o farmacêutico responsável. Até porque tem cuidados de paramentação, que ele vai se relacionar comercialmente, mas tecnicamente, com alguém que pode estar contaminado ou não, e mesmo que a farmácia venha a ser um polo de distribuição de novas infecções. Então, o teste, ele é bem-vindo, porque ele expande uma possibilidade, mas ele necessariamente exige um profissional habilitado para fazer vamos dizer, os procedimentos físicos e depois ajudar na leitura, dizer assim, olha, o resultado é tal. Do contrário, você vai ter falsos negativos, falsos positivos. Imagina alguém não preparado, o pasticho que vai fazer em casa e aí o resultado dá inconclusivo. Então, não é para ser vendido nem a empresas que não sejam serviços de saúde ligados com diagnóstico, nem a empresas que fabricam, você pega lá, uma indústria automobilística vai comprar e fazer o teste lá, nada disso. Ela é um procedimento de diagnóstico para ser colocado na mão de quem tem esse conhecimento. Então, se a farmácia está vendendo para terceiro, para um usuário que está passando, é errado. Doutor Sérgio, a Carolina Brunen está no Facebook, pergunta como é que fica a questão do uso da cloroquina em relação ao Código de Ética Médica. O senhor já passou mais ou menos um pouquinho essa questão antes. O que dá para acrescentar neste ponto? Bom, o Código de Ética Médica, extrapolando para mais do que cloroquina, né, indica que o médico faça uso de um medicamento com base na ciência, com base até na legislação mesmo. Quer dizer, o uso de um medicamento é possível no Brasil quando ele tem registro na Anvisa, ou, mesmo que ele não tenha registro na Anvisa,
que o médico assuma a responsabilidade. Agora, ele assume a responsabilidade e tem que responder por ela depois. Então, se der alguma complicação e tal, o médico vai falar, bom, eu fiz porque era um estudo, um uso compassivo, esta pessoa ia morrer em 3 semanas, então eu tentei isto. Bom, talvez seja admissível, dependendo do todo. Então, mas para a cloroquina, não há nenhum suporte disso. Então, do ponto de vista ético, não dá para você colocar como uma situação normal, né? Isso terá que ser visto caso a caso. Sim. Mas não tem suporte técnico. Por favor, é definitivo isso. Doutor Sérgio Madeira, Daniel Ortiz, pelo Facebook, ele acompanha a gente, pergunta por que alguns países sul-americanos como Uruguai, Paraguai e Argentina tiveram mais sucesso que o Brasil no controle da Covid-19. Foi só pelo isolamento social? Bem objetivamente, doutor Sérgio. Bom, de novo aqui, são situações multifatoriais, né? Inclui a adoção de isolamento, mas também existem situações de isolamento geográfico destes países. Então, de repente, você tem um povoado incrustado na montanha e não tem fluxo de pessoas para lá por situações de dificuldade de transporte e outros. A comunicação talvez não seja fluida como a gente está vendo, fluido na expressão da palavra, como acontece na Amazônia, não é? Onde de Manaus vai pelos rios, por sistemas de transporte, alguém contaminado, com sintomas ou não, e espalha esse vírus. Nos países vizinhos, isto não ocorreu, até a introdução de vírus de fora por turistas que lá chegaram e tal, também não ocorreu. Então, esses países estão mais protegidos. Ou então, uma coisa que temos que considerar, né, é a capacidade dos sistemas públicos locais de identificar, reconhecer e registrar, não é? Quer dizer, precisamos conhecer de cada país, e eu não conheço, a mortalidade nesses meses, se ela é igual aos anos anteriores, né? Existe uma correlação. Mas aí eu não tenho o domínio da epidemiologia na América Latina. Aliás, nem no Brasil, mas na América Latina, como é que as coisas, o porquê que as coisas não aconteceram. Correto. Muito bem, gente. Um agradecimento a todos pela participação nesta edição do Gente do MPD que Fala, hoje, quinta-feira, que é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Só o agradecimento a você, ouvinte e espectador, que é a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, tchau e até amanhã.